Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Acredcast. E hoje com uma convidada muito especial, Denise Quadrado, tá aqui com a gente, mas ela que vai contar a história dela para vocês, é lógico, não seria nem justo contar a história no lugar dela, uma história tão linda de inspiração para tantas pessoas e que a gente tem o prazer de receber aqui hoje. Denise, muito obrigado pelo seu convite, né? Por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, dividir sua história, contar como que a sua história virou um livro. E a gente que conhece a Denise, mãe do Vitor Hugo, também agora conhecer a Denise escritora, a Denise mulher, a Denise mãe de Samantha e Vitor Hugo e toda a sua história. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Natália. Eu quem agradeço. É uma honra para mim estar aqui hoje, podendo conversar com vocês. Uma honra e uma grande alegria estar participando no podcast do Acreditando. Esse lugar que a gente gosta tanto, que virou a segunda casa do meu filho, do Vitor Hugo, né? Um centro de reabilitação super especial que está guardado no nosso coração, com esses profissionais incríveis que vocês têm aqui. E a gente estava falando dos bastidores. Muito obrigada. Aqui. Imagina que a gente estava falando dos bastidores, como é o quão querido que o Vitor Hugo é aqui pra gente, tudo que a alegria dele quando ele chega e tudo que ele promove. Então, pra gente também é um super prazer. E a confiança de vocês no nosso trabalho, né? E a oportunidade de conhecer mais da sua história. Então, se você puder dividir com a gente, contar um pouco quem é Denise e como que Denise chegou no livro do Down ao Quadrado, um pouco da sua história. Pode ser? Então, vamos lá. Bom, eu sou a Denise Pacífico Quadrado. Eu sou a mãe da Samantha Quadrado, do Vitor Hugo Quadrado. Tenho 2 filhos com a síndrome de Down. Eles já são adultos. A minha filha Samantha tem 35 anos e o meu filho Vitor Hugo, que frequenta aqui o Acreditando, ele tem 32 anos. O Vitor Hugo, ele tem, além da síndrome de Down, outras questões neurológicas. Então, eu tenho 2 filhos com a deficiência, mas que traçaram caminhos diferentes na vida. E também pessoas com personalidades diferentes. Totalmente diferentes. Né? Bom, a síndrome de Down entrou na nossa vida já desde quando eu era criança. Por quê? Eu tive um tio, que era o irmão da minha mãe. Ele era uma pessoa com a síndrome de Down, então a gente tinha uma convivência com ele, não de todo dia, mas sabíamos a respeito da questão da pessoa com a síndrome de Down. Estava bem perto, né, da rotina de vocês. Sim, sim. E também tenho ainda um primo que mora no Paraná. Esse primo a gente não tem convivência com ele por conta da distância. Ele também é uma pessoa com a síndrome de Down. Então eram 2 casos na família. A minha filha Samantha foi o 3º caso e o meu filho Vitor Hugo o 4º caso. Após o nascimento da Samantha, que ficamos sabendo da questão de alteração genética familiar, né? Antes disso, antes de 88, que foi o nascimento da Samantha, a gente não tinha a mínima ideia, noção nenhuma, de que poderia haver alguma conexão. Achávamos que era alguma coisa do destino, ou azar, enfim. E depois do nascimento da Samantha é que tive orientação do médico pediatra na época e ele me disse que eu precisaria buscar auxílio com um geneticista. Eu não sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar nessa palavra e foi através dessa busca ao geneticista que a gente começou a tomar conhecimento e se apropriar da história toda da síndrome de Down na família. Samantha, vocês só descobriram a síndrome de Down após o nascimento ou vocês já descobriram na fase de ultrassons, intraútero? Como é que foi? Não, o da Samantha foi na hora do nascimento. Tá. Exatamente na hora do nascimento. Os médicos, eles têm muita experiência, né? Em conseguir perceber rapidamente, assim que pega o bebê, já percebe que tem a síndrome de Down pelas características, enfim, né? Todo um conjunto e eles conseguem perceber isso muito rapidamente. Só não estão muito preparados ainda para trazer a notícia, né? Eu acho que não só para a questão da síndrome de Down, como outras questões também, mas isso também é uma outra história, é um caminho que a gente está trilhando.
Então, eu tive a Samantha foi na hora do nascimento, e do Vitor Hugo, já que foram 3 anos depois, e eu já estava com o acompanhamento do geneticista, eu pude, então, ter acesso a um exame. Eu fiz um exame antes acho que mais ou menos em torno do 2º mês de gestação, mas, por inúmeros motivos, eu preferi assumir a gestação e ficar com o meu filho, Vitor Hugo. Ele era a gestação número 4. E ali na época do Vitor, né, que foi 1990, eu fiz um exame que era o vilocorial e ficou detectado, então, que era uma pessoa do sexo masculino e que também teria síndrome de Down. É um exame que demorou mais ou menos uns 15 dias para vir um resultado da avaliação genética. Isso em 90, 3 anos depois. Isso mais ou menos em 90, E aí eu tive, então, os meus 2 filhos, né, como eu havia comentado com você anteriormente, e mais ou menos assim, em torno de quando eles eram pequenininhos, com 5, 7 anos, eu ficava pensando o quanto eu teria, assim, a obrigação até de escrever um livro, de deixar a minha história para as outras pessoas, em especial para as outras mães, né? Para os familiares, para as mães, para os pais, porque eu acho que a gente sempre traz uma informação, né? É o que eu costumo dizer. Se o meu livro for levar uma palavra de apoio, de acolhimento, de carinho, ou uma frase que uma mãe se identifique com aquilo, para mim já valeu toda, né, toda a experiência. Eu acho que eu tenho que colocar para as pessoas de como as coisas aconteceram comigo. Obviamente que cada família, cada história é diferente uma da outra, mas é tão bom quando a gente sabe que tem alguém que viveu mais ou menos aquilo muito parecido com o que eu estou vivendo agora. E é muito interessante, assim, porque a gente vê o poder hoje desse compartilhar de histórias e de experiências e de vida, e o quanto que isso ajuda as pessoas que acabaram de descobrir o diagnóstico do filho, ou que de repente viveram anos, né, por anos numa situação similar, e às vezes encontram um conforto mesmo em ouvir, olha, não tô sozinho, né, tem mais pessoas que têm a mesma história, uma história parecida comigo, o quanto isso gera realmente uma rede de acolhimento, de trazer mesmo, empoderar sobre informação. Então, eu acho que o teu trabalho, ele tem muitas funções, não só acolher essas pessoas, mas a tua troca também informa, né? Ela também educa, ela também orienta, né? Eu tive, como eu já carregava comigo esse desejo, essa vontade de contar sobre a minha história, eu acabei deixando o tempo passar. Passaram-se muitos anos. E durante o período da pandemia, eu falei comigo mesma, né? Puxa vida, ou eu escrevo agora, ou eu não escrevo mais. Eu preciso aproveitar esse momento com essa certa calmaria, né? E focar e direcionar e começar de alguma forma a minha escrita. Eu tinha algumas ideias na minha cabeça e eu precisei redigir assim quase como um relatório. Eu precisei me atrelar ao tempo, então eu fui cronologicamente desenvolvendo a história e me lembrando de alguns episódios mais marcantes, mais interessantes. Só que, por eu não ser uma escritora nata, o que eu fiz acabou ficando meio com carinha de relatório. Então, eu tive a assistência de uma pessoa, de um relator, e ele colocou esse meu relatório em uma forma de escrita mais adequada, né, mais leve, mais poética, para que o leitor consiga se envolver com a história e entender melhor e poder imaginar um pouco melhor. Entrar na sua história, né? Isso. E isso são alguns dos presentes da pandemia, né? Que a pandemia nos trouxe muitas coisas. A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouco, né? Eu, você e o Rafa, sobre as dificuldades do Covid. Mas a pandemia também trouxe outras coisas positivas, como reflexões e momentos de introspecção das pessoas que produziram tanto, né? Isso você escreveu exatamente ao longo da pandemia.
Exatamente. Na verdade, acho que estava tudo muito pronto, assim, no meu inconsciente, na minha alma, né? Na minha história de vida. Então, quando eu comecei, aí eu não parei mais, né? Então, né, foi rápido, né? E a troca com o relator também foi bastante intensa, foi rápido. E aí eu procurei também agilizar e não vamos continuar. E aquilo foi de uma forma, assim, muito, muito bonita até, né? E aí culminou que em março de 2022 eu consegui, então, fazer o lançamento do livro no Dia Internacional da Pessoa com a Síndrome de Down. Que legal. E para os teus filhos, como é que foi isso? Acho que foi um orgulho, né? Foi um orgulho, assim. Eu vejo que eles olham para o livro ou quando tem algum evento, alguma ocasião, ou mesmo de repente esse podcast que a gente está gravando agora, ele vai ouvir, né? Vamos falar do Vitor, né? Que é daqui do Acreditando. Ele vai ouvir, com certeza ele vai ficar muito orgulhoso, vai querer ouvir até o final, saber o final da história. E você chegou a contar para eles quando você tomou a decisão de escrever o livro? Não, eu não contei porque a Samantha, ela é do Instagram e ela posta tudo absurdamente o tempo inteiro, né? Então, eu tive que ficar bem quietinha no meu cantinho, guardando o segredo. Para o livro não ir parar no Instagram. Exatamente. Tudo trancado a 7 chaves, né? Mas não foi um prazo tão longo assim. Eu acho que durou mais ou menos 9 meses, 12 meses, mais ou menos, né? O processo todo. E aí que você contou para eles? Aí eu contei, então... Aí eles ficaram bastante orgulhosos e felizes. Que bom. E você acha que para você isso foi... Isso também te trouxe frutos como se reencontrar com a sua história ou se conectar com alguma coisa de novo? Porque muitas pessoas que escrevem, especialmente sobre a própria vida, dizem que também ao longo do processo se reconectam com muitas coisas ou processam muitas coisas da própria história. Olha, Natália, para mim não foi assim não, porque a gente tá todo santo dia... rememorando, relembrando, repensando, redirecionando, né? Então, não parei e não... aconteceu, foi. Isso é um processo que dura a vida inteira, vem durando a vida inteira. E durante esse meu trajeto, eu sempre busquei tentar me aprimorar, tentar me reconhecer, me melhorar enquanto ser humano, né? Em todos os níveis, para que os meus filhos pudessem ter também um amparo e um apoio real verdadeiro, né? Não dá para ter uma mãe descambando pelas tabelas com 2 filhos com deficiência. Então, eu sempre fui muito em busca de ajuda para tentar me suprir, para tentar me manter firme, forte. E esse é um processo muito longo. A gente não consegue fazer isso em um mês, né? Então, assim, eu não parei para pensar, para refletir, para retomar a minha vida. Esse é um processo de todo dia para mim. Que você faz por anos, né? E a fase deles de pequeno, Denise, como foi? Porque a gente está falando aí final da década de 80 e 90. Hoje acaba que com o acesso que a gente tem fácil à informação, nem sempre a melhor informação está ali à nossa disposição, mas a gente tem fácil acesso à informação, a gente se conecta mais fácil com as pessoas, mas a gente está falando da década de 90 que a gente não tinha tanto acesso à informação assim. Isso foi um desafio para você e para a tua família, com 2 filhos com síndrome de Down? Como que vocês acessaram a informação e descobriram os melhores caminhos com os 2? E ainda mais sendo 2 filhos tão diferentes, né? Como é que foi esse momento para vocês com eles pequenos, assim? Não foi nada fácil, como não é para ninguém, né? É sempre muito complicado. Atualmente você tem aí essa vantagem, que eu não sei muito bem até que ponto é tão vantagem assim, de você ter muita informação, de você poder acessar, de você ter a experiência de um, de outro, mas às vezes a gente precisa parar, refletir e observar muito bem o teu filho, a tua filha e direcionar naquilo que aquele ser humano precisa especificamente. Às vezes você pode olhar a história de um, de outro, mas aquilo não vai funcionar para você. Eu fui construindo dia após dia, mesmo sabendo da história do meu tio,
do meu primo, que estava lá no Paraná, né? A gente tinha uma certa convivência com a questão da síndrome de Down, mas assim mesmo a gente foi construindo dia após dia, um caminho árduo, difícil, às vezes de muita tristeza, principalmente quando a gente recebia uns olhares ingratos, né? Aquele olhar horrível, que toda mãe que tem um filho com deficiência sabe do que eu estou falando. Então, isso pesa, magoa, né? Muito, isso fere muito, e às vezes algumas comparações, principalmente quando você tem o seu bebê muito pequenininho, ou quando seu bebê está começando a andar, aquilo magoava demais da conta, né? Mas, bom, vamos lá, vamos seguir adiante, e assim, é o que eu te falei, né? Eu fui construindo, fui aprendendo com um, com o outro. A gente teve aí com o Vitor as questões todas, né, de hospital, de cirurgia, e isso também demandou demais de nós todos enquanto família, né? Até para Samantha também isso foi um sofrimento, e eu só fui, acho que perceber isso já. Imagino que não seja nada fácil, sinto muito por isso, mas que bom que vocês conseguiram, né? Que vocês conseguiram tirar essa força de dentro e, como família, se estruturar para dar esse suporte, porque você tinha 2 filhos com demandas completamente diferentes, né? E eu acho que como mãe a gente sempre se cobra, né, Denise? Eu vejo que sempre é uma cobrança constante de: será que esse é o melhor que eu tô fazendo? A gente sempre acha que tá faltando alguma coisa, ou que tá... Como eu coloquei no livro, né? Eu parecia um trator, porque, assim, era o tempo inteiro cobrança, eu comigo mesma, não era que alguém chegasse de fora e me dissesse, mas eu, Denise, não, eu tenho que fazer. Acabou virando né? Uma coisa meio quase insana, mas... foi bom para eles, né? A energia, enquanto eles são pequenininhos, enquanto eles são adolescentes, é uma. Depois a coisa vai se tranquilizando, vai se alterando, e a gente vai por um caminho ali de mais tranquilidade, né? De mais percepção, mais calmaria, para poder administrar algumas situações, né? Então, enquanto eu era jovem, né? Tinha essa coisa aí do trator, e de muita energia, e de meio que brigar o tempo inteiro por eles, né? Para eles, para que eles tivessem uma condição razoável de vida, que pudessem conseguir, né? Captar o melhor de dentro deles até onde fosse possível. Porque a gente sabe que depois, quando vai chegando lá nos 30 e poucos anos, né? O aprendizado vai ficando mais lento, a coisa vai se acomodando, vai ficando ali um pouco meio de escanteio, essa parte toda de novidades, né? Não aceitam muito bem. Então, eu vejo o quanto foi importante, sim, essa luta de base, né? Desde o nascimento até a primeira infância, adolescência. Isso tudo faz muita diferença lá na frente. E você tem... você estava, né, se emocionou falando que isso repercutiu na Samantha, né? Esse cuidado extra que vocês precisaram direcionar para o Vitor, mas uma filha que tem, assim, uma carreira, que tem uma autonomia, que busca os próprios projetos, que tem seus próprios desafios. Então, você fez um excelente trabalho, né? Assim, como mãe, e a tua família, porque olha o fruto disso. Também deve te dar muito orgulho olhar para os teus filhos hoje, e aí eles indivíduos tão diferentes, mas ver, por exemplo, a Samantha construindo toda essa carreira e todo esse sucesso, e ativa, trabalhando e fazendo as coisas dela. Isso deve te dar muito orgulho também, porque eu só posso imaginar, né, nesse lugar de mãe, mas eu não chego nem perto de saber o que é, mas que toda essa dedicação, todo esse trabalho, todo esse direcionamento de energia, olhar hoje e falar assim, poxa, chegamos aqui, né, e sentir orgulho de tudo que ela está construindo. É maravilhoso, né? E eu acho que, acima de tudo, é reconfortante, né? Não sei nem bem se é a palavra orgulho, mas esse conforto, essa tranquilidade de poder saber que, ufa, fiz o máximo possível, estamos aqui, né? Sobrevivemos e ainda temos algo aí a acrescentar para o planeta.
Agora, a Samantha, eu acho que ela acabou virando mesmo uma guerreirinha por conta disso, porque muito provavelmente ela devia ter os momentos dela ali de extrema dificuldade, de não entender muito bem o que estava acontecendo na casa, o que estava acontecendo com o irmão, né? Muitas vezes risco de vida, né? Uma coisa muito tenebrosa isso tudo. E, assim, de novo, né? Eu tentei fazer o máximo, mas talvez, né, eu tinha estrutura para ela, mas talvez naquele momento lá atrás ela precisasse um pouquinho mais, né, de apoio. Só que em contrapartida, ela realmente virou uma pessoa que ela sabe o que ela quer e ela vai atrás do sonho dela, ela busca e ela é determinada. E eu acho que talvez um pouco em função desse... né, de ter que lidar, ter mais autonomia, né, assim. De ter que lidar com as questõezinhas dela lá, com os medos dela e aprender a administrar. E quando foi a primeira vez que ela buscou um voo mais independente? Como é que foi para vocês? Eu acho que foi mesmo com a história do namoro com o Breno Viola, com a história de começar a ir para o Rio de Janeiro, mas aí também ela já era uma pessoa adulta, já tinha 20 e poucos anos, 23, 24, não lembro bem agora. E para quem está ouvindo a gente, né, para aproveitar para quem se não conhecem a Samantha e o Breno, para seguir os Instagrams e ver todo o trabalho que eles já realizaram, né? Então o Breno já fez filmes, várias campanhas, novela, Samantha novela, várias campanhas também. Né, são muito presentes no mundo aí dos famosos da TV e de tudo mais, né? E o Breno foi atleta, né? Ele foi judoca, foi campeão mundial na categoria dele, tem uma história incrível como também. Atleta. Então, eles formam o casal incrível. Coisas que a gente até esquece de alguma coisa no caminho, né? Mas eles se conheceram nessa fase que o Breno era atleta? Ou ele já tinha... Não, foi há cerca de 10 anos atrás, na gravação do filme Colegas. O Breno estava participando, ele era um dos principais atores. E tanto a Samantha quanto o Vitor foram convidados a fazer participação de figuração em Paulínia. E ali a Samantha bateu o olho no Breno e já encasquetou e começou a cavar ali um espaço para tentar uma aproximação com o Breno. Naquele tempo era Orkut, acho que era Orkut, acho que sim. Uma coisa assim. E ela começou a mandar mensagens para o pessoal da produção, conseguiu o contato de alguém da produção e ficou meio que insistindo, até que alguém lançou um convite. Ela sabia exatamente o que ela queria. Incrível. Aí lançou um convite para ela, ela vai ter um jantar no Rio de Janeiro, vai estar a equipe de produção do filme, a gente vai estar nesse jantar comemorativo, e era só a equipe do filme mesmo. Pois não é que ela recebeu esse convite e foi. Eu até pedi para uma parenta minha, uma prima minha ir junto. Eu falei, acompanha a Samantha, por favor, porque não vai dar para eu ir. E a partir dali já começou um namoro e se apaixonaram, se encantaram e estão juntos aí até hoje, 10 anos, né? E eles moram os dois juntos? Sim, agora eles estão morando juntos. No começo, há 5 anos atrás, quando ela foi para o Rio, eles foram morar na casa da sogra da Samantha, na casa da Sueli Viola. Ficaram com ela mais ou menos cerca de 3 anos e meio, 4. Aí, com a pandemia, desestruturou um pouquinho, porque precisou de um cuidado com uma tia do Breno. E aí eu aluguei um imóvel para eles, bem próximozinho, bem pertinho da sogra da Samantha, e eles estão nesse imóvel. Mas tem uma pessoa que faz a supervisão de segunda a sexta-feira. Entendi, que ajuda, auxilia no dia a dia, na rotina deles. Do casal. Uhum. E como é que foi isso para você? O dia que ela falou, mãe, eu tô indo morar no Rio de Janeiro. Então, de novo, mais um processo que tivemos um tempo aí para ir digerindo, né? E pelo jeito ela devia estar super determinada a fazer isso, né? Então, o que aconteceu é que eles ficavam muito ponte aérea, né? Todo final de semana um vinha, o outro ia, aquela confusão. E aí chegou uma hora mais para um final do ano, eu lembro que era um novembro,
que de repente eu parei e pensei, eu falei, gente, eles estão juntos desde novembro até o fevereiro do outro ano, era uma coisa de uns 4 meses, né? O Breno veio, ficou, porque tivemos uma tal coisa lá, uma viagem, depois emendou com final de ano, emendou com férias de janeiro, ficamos assim 4 meses juntos todos. Eu falei, olha, vamos conversar com a Sueli, porque eu acho que está na hora da gente ver se vocês ficam juntos aqui ou lá. Conversamos com a mãe do Breno na época e ela aceitou fazer essa experimentação, ficar com a Samantha no Rio. E foi assim que começou. Mas foi um processo tranquilo também. Não teve essa de reivindicar, olha, eu quero sair daqui de casa e morar no Rio. Que foi bom, tranquilo. Né? Eu acho que pro teu coração foi mais... Ah, sim. Mais suave essa mudança. Foi estudado, né? entre as famílias, né? Conversamos com a mãe do Breno. E vocês participaram ativamente do processo. E o Vitor sentiu quando a Samantha saiu de casa? Como é que foi para ele? Olha, há 5 anos atrás ele não estava sentindo tanto quanto o ano passado. O ano passado ele resmungou bastante, aí começou a ficar bravo com o Breno, que o Breno tinha levado a Samantha embora, e umas histórias assim meio confusas. Mas agora, nesse momento, ele tá calmo de novo. Não sei se foi... entendeu de novo que é a vida da irmã. Pois é. Ela já tá há 5 anos lá, mas o ano passado é que veio muito isso à tona pro Vitor. E a carreira dela, como é que foi esse processo de começar a ser atriz e veio depois dessa história de se relacionar com o Breno e ela foi se descobrindo como atriz? Como é que foi? Eu acho que a Samantha é uma artista nata, né? Eu não sabia disso, eu não tinha consciência disso, apesar de sempre tentar buscar o que ela me pedia, sempre tentar direcionar tudo que ela me pedia de todas as aulas, de atividades diferentes, curso de teatro, de dança. Ela já gostava de fazer todas essas atividades? Já gostava bastante, mas eu não a via como uma artista, eu não entendia muito bem sobre isso. E agora com os trabalhos mais intensos, né, e com o direcionamento e com o apoio de equipe para preparação de atores, a gente veio a entender que de fato ela é uma artista, ela é uma atriz, isso é natural dela. Foi um processo também de muito tempo, né, e assim, eu acho que culminou mais com a ida para o Rio e coincidentemente o Instagram aí muito em voga, né, de lá para cá nos últimos 6, 7 anos, né, e teve apoio também de uma outra equipe de profissionais que cuidavam da administração de Instagram, de preparar material para ela, e foi juntando isso tudo. E, finalmente, a novela, né, que foi gravada durante o período de pandemia, ainda estava tudo muito, muito complicado naquele momento. E, assim, a novela veio para ela através do Instagram. A empresa... Ela cresceu primeiro no Instagram, no perfil dela, e aí depois ela acabou... assim, sendo descoberta a partir daí. Isso, exatamente. Eles estavam avaliando a Samantha e mais 2 outras moças, acho que com a síndrome de Down, não sei bem como foi, né? Mais ou menos veio essa informação para mim, e aí ficou definido a Samantha. Então, com a novela aí, realmente foi o ápice, foi tudo de bom, porque todas as pessoas viram, algumas pessoas reconhecem ela fica toda feliz, orgulhosa. E deve ter sido um presente para todos vocês, né? Quando chegou o momento desse convite de fazer algo que... Eu acho que sim, porque até não tanto pra gente, mas por ela, sabe? Porque é uma coisa que ela vem buscando a vida inteira. Desde quando ela tinha mais ou menos 11, 12 anos, ela já tinha umas brincadeiras e umas articulações e falava, eu quero ser celebridade, eu quero aparecer na revista. E eu achava que aquilo era uma bobagem de adolescente, pré-adolescente, enfim, que fica copiando. Não tinha Instagram na época, mas ela fazia lá uns movimentos e umas gravações e umas fotos e cantava, enfim, eu achava que era brincadeira, né? De adolescente, mas não, aquilo já estava nela e de fato, quando aconteceu então dela aparecer, né, a nível nacional, numa novela, numa emissora bacana, né, aí eu acho que foi super positivo
por ela, né? Ela, Samantha, como ser humano, enquanto buscadora dos sonhos e dos objetivos dela. Realizar isso, né? Isso, exatamente. E muitas mães te procuraram nessa fase? Porque acaba que ela ficou, né, assim, aí nos holofotes durante toda a novela e agora continua com um trabalho muito importante de Instagram, o que leva muitas pessoas a conhecerem a história dela e também direciona muitas mães para você, né? Algumas mães te procuraram para entender como é que foi esse Não, processo ou não? não teve, ninguém me buscou. Eu acho que o que acontece comigo, eu, Denise, é que eu tô meio fora de mídias sociais. Eu tô um pouco avessa ainda. Eu tô tentando me aprimorar, tô tentando ver qual caminho eu vou seguir. E você estando meio fora desse contexto, acaba que você fica meio fora mesmo. Então, as mães não me procuraram, não veio nenhum tipo de questionamento. Porque muitas pessoas acompanham a Samantha, né? E o trabalho da Samantha nesse sentido. E ela foi exemplo para muita gente, porque eu acho que é como, né, a gente teve o primeiro ganhador de Oscar com síndrome de Down, que foi uma conquista muito importante. Então, acho que da deficiência como um todo, a gente vem com discussões muito atuais e cada vez mais a pessoa com deficiência aparecendo na rua, vivendo no Instagram, na novela e fazendo e acontecendo. E isso vem abrindo, eu acho, as possibilidades para muitas famílias que estavam ali, que achavam que tinham que ficar dentro de casa ou que não entendiam as possibilidades dos seus filhos e começam a ver outras pessoas vivendo e acontecendo e trabalhando e conquistando. Poxa, meu filho também pode, né? Ou meu esposo também pode, enfim. Eu acho que isso vem abrindo muitas oportunidades, né, para muita gente. E eu acho que nesse sentido a participação dela foi muito importante. Porque é como agora que a gente conversou recentemente com a Tabata também, que fazendo um trabalho lindo na novela também sobre deficiência. Isso escancara, né, algumas coisas que são dificuldades, mas tantas outras coisas que são possibilidades, né? Escancara bastante. Eu só não sei até que ponto as pessoas estão preparadas para encarar esse que começamos, é um caminho sem volta. Tem muita gente batalhando, lutando e levantando a bandeira de todas essas questões das pessoas que ficam à margem da sociedade. E isso é maravilhoso, isso é incrível. É um caminho sem volta, é um caminho a ser trilhado, é um caminho longo, mas estamos nele já, ainda bem. E você, ao longo de todos esses anos, participou de ações, de projetos? Eu vi que, acho que semana passada ou recentemente, vocês participaram de uma ação, de um evento. Ao longo desses anos, você esteve engajada nesses projetos? Como é que foi para você também? Eu sempre tive muito minha contribuição, mas chegou uma hora que eu percebi que eu precisava escolher ou eu cuidava da minha vida direito, do jeito que eu tinha que fazer, ou eu ia tentar ser voluntária, pelo menos em alguns. Tem que ser muito bem feitas. Eu acabei escolhendo em cuidar do meu filho, em especial ele, né, por conta da situação. E não assumir nenhum compromisso com alguma entidade, instituto, profissional, seja lá como for ou o que for, porque eu não poderia doar tudo que eu achava que eu precisaria fazer para aquele momento, para aquela instituição. Acabou que eu fiquei meio fora, né, desse movimento todo. Estou começando agora, passo a passo, tardiamente,
mas eu espero que eu consiga poder levar informação, poder levar novamente um alento, um acolhimento, não só através do meu livro, mas também das nossas ações enquanto família. E realmente é o que você falou, né? Assim, acaba que o Victor Hugo, por conta das outras alterações neurológicas e outros cuidados clínicos que ele precisou, ele exigiu mais também do teu tempo e da tua dedicação com aspectos, inclusive, que não que, pelo amor de Deus, a síndrome de Down não é que é algo que é simples de lidar no contexto social, familiar ou algo assim. Mas as situações do Victor Hugo vieram com outras preocupações bem relevantes que consumiram muito do teu tempo e da tua energia, né? E agora também a gente vê, né? Recentemente ele passou por mais um procedimento cirúrgico, deu tudo certo, mas agora a gente vê o Victor também em fases mais tranquilas, mais calmas, que te dão mais espaço também, né? Para focar em outras coisas, né? Pois é, exatamente isso, né? Não que seja fácil, é claro, mas houve aí um agravante, houve um comprometimento neurológico que não foi um só, né? São 3 questões envolvidas aí, não por causa da síndrome de Down, mas muito provavelmente por conta de uma carência de vitamina do complexo B, exatamente o ácido fólico, que há 34 anos atrás, por algum motivo, eu não sei bem o que foi que aconteceu nesse percurso, eu tive um pré-natal, tive tudo muito certinho, mas talvez eu, naquele momento, estivesse com uma carência muito ruim, e isso acabou acarretando essas questões aí para o Victor, de má formação neurológica. Né? Tanto é que a Samantha ela tem uma questão apenas de tireoide, super básico, ela nunca teve questões de pulmão, de coração. O Victor veio aí com um kit completinho, né? Então, de fato, eu decidi que ia dedicar toda a minha vida a ele até o último instante possível, tanto para ele quanto para a Samantha, no caso mais ele, porque era hospital, cirurgia, enfim, essa coisa toda, vocês sabem um pedaço aí da história, né? Estão acompanhando ele agora nesse momento de mais tranquilidade, de mais calmaria. E, de fato, assim, é bem complicado quando você tem, além da questão da deficiência, outras doenças, no caso aí, né? E o que você poderia dizer, assim, para as mães que estão nos ouvindo, sejam mães de pessoas com qualquer tipo de deficiência ou com síndrome de Down específico, considerando toda a tua vivência, toda a tua experiência, tudo que você passou, as mães que estão lidando com essas questões agora. O que você poderia dizer para essas mães? Eu sei que não é uma coisa muito simples, porque eu acho que você poderia dizer muitas coisas, né? A gente não tem a fórmula, né, do correto, do verdadeiro, cada história é uma história, mas eu acho que tem um ponto que talvez possa ajudar, que é um ponto que meio que pega para todas as mães, né? Principalmente as que têm os pequenininhos com a síndrome de Down, que é essa coisa da teimosia. Então, eu acho que neste momento, assim, vamos respirar para 30, 40 segundos, respira, confia, acredita e tenta ter uma ideia criativa para aquele momento. Porque são pequenas situações que estressam bastante, porque acontecem todos os dias, talvez aconteça algumas vezes ao dia, e isso vai deixando a mamãe bem agitada, né? Bem estressada, cansada. E as situações são inúmeras, né? Tem muita dificuldade nesse mundo afora, nesse Brasil afora, a gente sabe disso, né? Mas se puder parar 30, 40 segundos, respira, pensa um pouquinho. E se conseguir uma saída alternativa, uma saída criativa para aquela bizarrice ali, para aquela, né, momento de birra da criança, de teimosia, eu acho que ajuda bastante. Isso é uma dica que fica para todas as mães, né? Cada uma dentro da sua vida, do seu contexto, da sua especificidade ali, mas que meio que acontece para todas nós.
E que você precisou fazer muitas vezes pelo jeito. E que funciona. Funciona. E você teve rede de apoio, Denise? De família ou de profissionais? Você considera que, assim, nesses movimentos mais importantes, você tinha rede de apoio? Ou você que teve que buscar, assim? É isso que eu ia te falar. Eu tive que buscar. Eu não tive ninguém que chegou, olha, eu tô do teu lado, conta comigo. Olha, eu tô aqui para te apoiar, né? Deixa eu te ajudar, deixa eu entrar na tua rotina. Isso não. Mas eu fui em busca. Obviamente, eu tive apoio da minha mãe, da minha sogra, né? Dos avós, as avós de ambas as partes, ambos os lados. Por algum período que eu ainda tentei trabalhar um pouquinho, depois do nascimento do Vitor, mas depois eu vi que realmente não ia dar certo, ou uma coisa ou outra. Tive, sim, o apoio deles, né, enquanto família, e o resto eu fui buscar. Eu fui atrás, eu fui tentar consertar, aí começou a vir esse tratorzão aí, que é o que eu coloco no livro, para poder dar conta de tudo, tentar dar conta do que era para mim, que também era super complexo, e para eles acima de tudo, que foi o que eu fiz, né? Primeiro Samantha, Vitor Hugo, e se algum dia sobrar um espaço para mim, eu vou. Mas mais ou menos... Mas você conseguia, assim, se cuidar de alguma forma? Você demorou para entender que isso era importante, assim? Demorou. Porque você foi... Achei, assim, muito linda a sua fala de eu precisei me cuidar para ser uma mãe, né, pronta para dar o suporte que eles precisavam. Mas eu acho que não deve ser um processo muito fácil de entender isso, porque a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, né? Era muito engraçado, porque eles eram bem pequenininhos, assim, acho que tinham 5 aninhos, 6. Muitas pessoas chegavam para mim naquela época, ai, não, mas você precisa buscar ajuda com um psicólogo, você precisa de um apoio, ai, por que você não procura um psiquiatra? Só que as pessoas viam eu com os meus 2 filhos com a síndrome de Down. Então, elas achavam um absurdo eu ter os meus 2 filhos com a síndrome de Down e tá ali, né? Como, né? Ou vai procurar uma ajuda, porque... Só que, assim, isso demorou muitos anos para eu entender. O problema não era Samantha e o Vitor Hugo. O problema era eu, Denise. E quando eu entendi... Eu fiquei com raiva do povo todo que veio me apontando lá, dizendo que eu tinha que ir para o psiquiatra, psicólogo, sei lá o quê, ao ver uma mãe com 2 filhos com deficiência. Mas só que no momento eu não entendi, eu demorei alguns anos para entender. Eu falei, gente, ficavam apontando a minha situação com Samantha e Vitor Hugo. Não é nada disso. O problema é a Denise. O que eu trouxe lá, desde o meu nascimento, desde a minha infância, rotina, desde a minha vivência enquanto pessoa, adolescente, ou seja lá o que for. E não os 2, né? É que a gente é muito, assim, hoje a gente fala muito sobre saúde mental, né? Mas agora a gente fala sobre isso, né? É muito recente que as pessoas começaram a entender acho que os últimos 10 anos, na balança, assim como a gente fala da importância de uma rotina de alimentação saudável, de exercício para você fisicamente estar saudável, a importância de você cuidar da sua saúde mental. Isso é uma coisa que é relativamente recente. Antigamente, não, imagina, eu não preciso, todo mundo precisa. Na verdade, todos nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Isso é super importante. Faz parte do combo que nós somos, né? E que legal, né? Você ter tido essa transição e essa quebra de entender, não, os meus filhos são parte da minha vida, mas eu tenho que cuidar de quem sou eu, né? Da minha essência. E eu acho que eu só fui entender mesmo quando eu comecei o processo. Eu fiquei anos e anos com apoio terapêutico. Em um determinado momento, eles já eram grandes, eu precisei de medicamento, tomei medicamento acho que uns 3 anos, assim, foi intenso. Eu tenho guardado os frascos até hoje, eu guardei, porque aquilo para mim era meio errado. Eu não aceitava muito bem aquilo. Mas, não, eu preciso, eu vou fazer direitinho. Então, eu fiz muito criteriosamente esse tratamento durante esse tempo. E também foi super benéfico, super importante naquele momento. Mas é um processo longo também, né? Um processo longo.
E que bom que você foi se buscar nesse processo, né? Que porque bom. é exatamente isso. Porque se a gente não tem a gente não cuida de ninguém. E que bom que eu Né? entendi que não era problema de Samantha e Vitor Hugo, não. Não era problema de eu ter os meus 2 filhos com deficiência. Era eu mesma. E que é o que você falou, né? Como que eu posso me cuidar para estar forte, para ser o melhor para os meus filhos? Porque eu acho que toda mãe almeja, né? Como que a gente pode ser uma versão melhor para a pessoa que a gente está colocando no mundo e que a gente está cuidando para estar no mundo e ser melhor para alguém? Se a gente não tem essa reflexão básica, né, de como que diariamente a gente pode ser melhor pelos nossos filhos, eu acho que já tem alguma coisa errada por aí, né? Porque somos uma versão antes deles e uma versão depois deles, né, Denise? Eu não sei, eu acho que, assim, se a mamãe não tem possibilidade de buscar ajuda com um terapeuta, com um profissional da área, tem um outro recurso que é tão maravilhoso quanto e que ajuda pra caramba e que eu, assim, sou super favorável, que são as rodas de conversa, são os encontros de família, os encontros de mãe, muitos institutos, associações, sempre fornece esse recurso para a família. E é um recurso super importante, maravilhoso, que faz toda a diferença. Eu mesma, até agora, na atual conjuntura, eu já com a idade que eu tô, eu me sinto honrada e maravilhada quando posso estar num grupo de apoio, num grupo de família. É sempre uma troca muito incrível, muito maravilhosa, e a gente sai com o coração reconfortado. E pronto para o próximo desafio que está por vir, porque são todos os dias tem um desafio diferente. Pronto, né? Para a próxima birra. Pronto para a próxima birra. Você tem alguma birra, assim, agora só pra gente falar uma coisa mais leve, você tem alguma birra que te marcou muito do Vitor Hugo, da Samantha, alguma situação que você viveu, que te tirou do sério, que hoje você olha pra trás e você dá risada? E agora você me pegou, hein? Né? Ah, com certeza deve ter tido. Mas eles nunca se jogaram no chão, né? Não. Pelo menos isso. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. No dia a dia, acho que foram quem que tem mais birras e cismas? Quem que tem mais esse comportamento? O Vitor ou a Samantha? Eu acho que é o Vitor Hugo por conta dos rituais. É o Vitor. Ele tem, né, a sequência dele ele tem a sequência, início, meio, fim. Se travar isso no meio do caminho, vai dar confusão. E às vezes trava, né? Não tem como, né? Trava. E aí você já sabe que a confusão vai acontecer. Trava. E aí é nessa hora que você já se prepara para respirar. Eu acho que a grande questão da rotina, que também é uma situação bastante estafante para as famílias, porque eles têm uma rotina bem diferenciada no sentido de que, além da escola, além do aprendizado escolar, você precisa de todo o apoio de fono, de fisioterapia, terapia ocupacional e por aí vai, né? Dependendo da situação de cada criança, cada adolescente. E isso acaba gerando uma ansiedade um pouco maior, porque a gente trabalha dentro de horário, né? A rotina daquela criança com horário. Então, isso para toda a família é complexo, é óbvio, né? E para quem tem a criança com deficiência que às vezes emperra, não vai, e aí é a hora que a gente precisa respirar e tentar pensar numa solução saída criativa. Pela tangente. E lembrar que, assim, hoje eles são adultos, mas eles eram crianças, né? Eu acho que isso também é uma coisa que eu vejo que as famílias que têm crianças que estão desde muito cedo na reabilitação, é óbvio que é uma preocupação muito grande em fornecer tudo aquilo que a criança precisa, mas eu acho que cada vez mais também os reabilitadores, os profissionais vêm falando sobre a importância do brincar nisso tudo, porque são crianças. Ou são pré-adolescentes que têm as suas questões de pré-adolescente, são adolescentes que têm suas questões de adolescente, e isso às vezes fica um pouquinho para trás ou negligenciado porque a preocupação com o processo clínico de reabilitação é tão grande que a gente esquece às vezes que a criança precisa brincar, né? Ela precisa fazer manha, ela precisa brincar. Pois é, até interessante. Eu fui descer, né, para pegar o livro que eu esqueci no carro, e aí subiu um terapeuta com um rapaz no elevador. E ele fez uma brincadeira lá com esse rapaz, que eu não sei quem é, e eu fiquei pensando exatamente isso daí. Eu falei, poxa vida, por isso que o Vitor gosta tanto do Acreditando, né? Porque tem a brincadeira. Ele meio que tirou um sarro ali do menino, e o menino voltou para ele. Aquela coisa, né, do relaxar um pouquinho, do brincar.
E o quanto é importante um ambiente mais leve. Dia, né? Já é uma rotina desgastante. A gente não pode colocar um desgaste extra, né? Tem que ser prazeroso. Que bom. E Denise, quem quiser conhecer mais sobre a sua história, sobre o seu livro, onde que pode encontrar o teu livro, onde pode acessar tudo isso? Ou, de repente, tem alguma estratégia de bater um papo com você? Às vezes acontecem alguns eventos, às vezes tem alguma live, algum encontro de mães, e normalmente tem sempre no meu endereço do Instagram, que é o Down ao Quadrado, e para adquirir o livro pode ser na Amazon, na plataforma Amazon tem disponível o livro, como também no site da própria editora, da Life Editora. Que incrível. Denise, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Pela tua participação, por aceitar o nosso convite nessa sexta-feira chuvosa. Eu não sei que dia que vai pro ar, mas hoje São Paulo tá um caos. E você, mesmo assim, super disponível, veio para contar a tua história, a história da tua família, dos teus filhos, né? Então, eu já sou muito grata pela confiança no trabalho que a gente realiza aqui. Mas muito obrigada por aceitar vir compartilhar uma história tão bonita e que com certeza vai inspirar muitas mães, muitas pessoas. Ah, que bom. E eu não tenho dúvida de que seus filhos têm muito orgulho de você e de tudo que você fez como mãe, como mulher, como escritora. Obrigada, Natália, muito obrigada. É uma honra para mim, uma grande alegria poder estar com vocês aqui, explanando um pouquinho a respeito da questão da pessoa com deficiência. Muito obrigada. E que a gente tenha mais oportunidades, né? Teremos. Sim. E pessoal, então fica a dica aqui, olha, do livro da Denise. Rafa, dá para enquadrar aqui direitinho. Down ao Quadrado, onde ela conta boa parte dessa história que vocês ouviram aqui. Então, se faz parte do seu contexto, se você conhece alguém, não esquece de indicar e acompanhar a Samantha, a Denise, né? E o Vitor, que acaba que não é tão presente assim nas mídias digitais, mas está sempre por aí. Muito obrigada. Muito obrigada. E até o próximo episódio, pessoal.